Muito bem, boa noite, a paz do Senhor aqui em Fortaleza, sou o pastor Paulo César Sampaio e hoje é segunda-feira, nosso dia marcado, aquele encontro semanal. Estamos ao vivo em cores para todo mundo de fala portuguesa, segunda-feira, dia 26, são 22h02 aqui para o meu relógio e cá estamos de volta. Hoje vai ser bem interessante, bem diferente, bem abençoado. Vamos abordar, na verdade, 3 parábolas. A parábola do joio, a continuação dela. Vamos falar sobre o grão de mostarda também. E vamos falar sobre o que vamos falar? Só um minutinho. Deixe-me organizar aqui. Diga melhor. O joio e o trigo, segunda parte. O tesouro escondido e a pérola de grande valor. Vamos utilizar Mateus, capítulo 13, verso 34 a 46, com 3 ponderações. Primeira, ninguém é 100% trigo. Segunda ponderação, ainda há tesouros escondidos por aí. Basta procurá-los e achá-los. A pergunta é, qual é o tesouro maior e mais valioso? Terceiríssimo lugar, toda pérola tem, na verdade, um valor que pode ser pequeno, médio ou grande. Portanto, você é muito bem-vindo. Ainda há tempo de você pegar o telefone e ligar para alguém, parente seu, amigo, aderente, e convidá-la que venha assistir conosco aqui no Facebook e também na rádio Benedictus FM, ao vivo, neste momento aqui. Estamos gravando também em HD para depois postarmos na internet. Tá bom assim? Beleza, então. Vamos lá. Mateus 13, do verso 34 em diante. Todas estas coisas, disse Jesus às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio, na verdade, são os filhos do maligno. Verso 39 diz, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim, como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Verso 41 nos diz, mandará o Filho do Homem seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos. Gravem bem isso, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aqui o nosso bom Senhor termina a explicação do trigo e do joio, desta parábola. O verso 44 vai tratar de uma parábola muito curtinha, mas de grande significado, que é o tesouro escondido. Diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, ou oculto, em outra versão, no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esta é a parábola. Já veremos o significado dela. Verso 45, outra parábola. A pérola de grande valor. O reino dos céus é também semelhante a alguém que negocia e procura boas pérolas. Verso 46 diz, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Coisa realmente fantástica, não é? Vamos aplicar na realidade os significados de cada uma dessas 3 parábolas. Esta parábola do joio e do trigo
Jesus põe em confronto o bem e o mal e ensina, na verdade, que o bem sempre prevalecerá. O bem sempre prevalecerá, embora nós sempre achemos que nem sempre é assim, ou embora nós julguemos que demora muito, e de fato, especialmente para aqueles que estão em sofrimento, demora demais, é uma barbaridade, mas a palavra de Deus nos diz que o bem prevalecerá. Nesta parábola, os servos perguntam ao fazendeiro de onde veio o joio. Onde veio, pois, o joio? E a resposta foi aquela que eu falei no anterior vídeo, que diz: o inimigo fez isso. Ora, os servos, naturalmente, podiam ter desabafado sua raiva contra o inimigo. Poderiam tê-lo morto, ou coisa do tipo, não é? Mas voltaram sua atenção para o joio e manifestaram o desejo de arrancar. Porém, o fazendeiro disse: não, não. Na realidade, esses servos aqui refletem a impaciência de muitos cristãos no reino de Deus. Sim, a impaciência de muita gente que está dentro da igreja. Muitas e muitas vezes, com o pretexto de manter a pureza da igreja, muitos crentes zelosos, cheios de boas intenções, têm feito danos incalculáveis, na verdade, julgando absolutamente sem princípios e fundamentos alguns irmãos, e disciplinando e até mesmo expulsando. Veja, a disciplina é sempre correta, bíblica, quando bem aplicada e fundamentada na palavra de Deus. Mas, lamentavelmente, muitas e muitas vezes, alguém pode sofrer penalidades injustas. Ora, como qualquer jardineiro sabe, às vezes é impossível você perceber a diferença entre uma planta que vai produzir belas flores e outra planta que não vai produzir assim flores tão bonitas. Somente no final é que alguém vai perceber. Há um verso antigo que eu quero aqui reproduzir para vocês, que é o seguinte: olha que coisa interessante. Há tanto bem no pior de nós e tanto mal no melhor de nós, que dificilmente qualquer um de nós poderá falar dos demais de nós. Eu vou repetir para você. Há tanto bem no pior de nós, mesmo aqueles que se julgam maus, mesmo aqueles que têm nítido mau caráter, quando melhor conhecidos, quando tocados pelo Espírito Santo de Deus, essas pessoas, mesmo más, intrinsecamente más, elas são capazes de se transformar, de mudar o seu comportamento, a sua maneira de ver as coisas, pela ação do Espírito Santo. É por isso que muitos detentos são alcançados pelo Evangelho nas prisões. E louvado seja por aqueles que vão às prisões, que têm este maravilhoso ministério e, de fato, levam o Evangelho para aqueles que fizeram grande malefício à sociedade. E há tanto mal no melhor de nós, mesmo aqueles que se julgam muito bons, muito justos, não é? E o nosso bom Senhor dizia que ele não tinha vindo para aqueles que se julgam justos. Isso era muito mais uma ironia da parte dele, porque a palavra mesma diz que não há um justo sequer sobre a terra que faça o bem e que não peque. De modo que o que o nosso bom Senhor queria dizer com aquela afirmação era que vocês, fariseus, se julgam muito bons, muito religiosos, muito cumpridores de seus deveres ritualísticos, paga isso, paga aquilo, dá o dízimo disso, daquilo, todavia vocês se esquecem de coisas básicas, como a fraternidade, o respeito, o amor, a ajuda, a consideração que se deve ter de uns para com os outros. Você me compreende? Então veja, isso é tão importante que, na realidade, Jesus ensina muito bem isso também na doutrina, lá em Mateus capítulo 18, versos 15 a 17. O processo
de separação do joio e do trigo só ocorrerá no final, absolutamente no final. E não serão os seres humanos que farão isso, serão os próprios anjos. Você me compreende? Portanto, deixa que o joio vai sempre estar no meio. E eu costumo dizer que muitas e muitas vezes, até mesmo nos púlpitos, alguém que arrota, eu uso esse termo um tanto pesado muitas vezes, mas é bem emblemático. Alguém que arrota a espiritualidade, que fala em línguas, que sapateia, essas coisas todas, e que no fundo você percebe que é tudo mentira, tudo dramaticidade, tudo mentira, tudo encenação, tudo um teatro apenas para, na verdade, enganar, sensibilizar, ludibriar as pessoas com aquela falsíssima espiritualidade. Muito bem. Então, na realidade, o que esta parábola quer dizer para a gente é, primeiro, o homem não é, na realidade, essencialmente mal, nem essencialmente bom. Alguém diria que o homem nasce neutro, o que não é verdade, porque pelo próprio pecado original, ele já nasce, na realidade, com a tendência para o cometimento de males. Todavia, ele tem o livre-arbítrio, não é? A opção, a possibilidade de fazer o bem e transformar esta condenação em salvação, se ele assim o desejar. Você me compreende? Então, muito bem, louvado seja o nosso bom Senhor. Grosso modo, em linhas gerais, é isso que diz a parábola. O joio sempre vai estar no meio do trigo e somente ao final, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, vier, na verdade, cumprir o arrebatamento, é que os anjos farão esta separação. Até lá, convém, na realidade, a tolerância, no mínimo a tolerância. Vamos à próxima parábola, que é Mateus 13:44, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende o que tem, tudo o que tem, e compra aquele campo. Muito bem. O que temos aqui? Na realidade, para nós que moramos na cidade, para os urbanoides como nós, a gente talvez não esteja acostumado a ouvir que antigamente, muito antigamente, era possível que se escondesse ou se escondessem tesouros no campo. Muito antigamente, quando não havia bancos e essas entidades bancárias, não é? As pessoas costumavam enterrar tesouros. Quem tem acima de 40, 50 anos sabe que no interior a gente ouvia muito histórias de botijas, de potes cheios de medalhas, cheios de patacas e dobrões e coisas valiosíssimas que as famílias ricas enterravam em seus imóveis, em seus campos. Bom, parte da minha infância eu cresci ouvindo essas histórias. Onde eu quero chegar? O que nós temos aqui, na realidade, é que um tesouro tinha sido enterrado no campo. E quem o enterrar e por quanto tempo permanecer ali, talvez não possamos responder, mas na antiga Palestina, é bom lembrar isso, frequentemente em guerras, muita gente achava mais seguro enterrar os tesouros no campo do que sair com eles, porque esses tesouros, transportados em cima de jumentos ou camelos ou cavalos, poderiam ser facilmente roubados. Portanto, era melhor enterrá-los. E o mapa, a localização exata do lugar onde havia sido enterrado o tesouro, era passado de pai para filho. De modo que se o proprietário morresse na guerra, ele tinha a possibilidade de deixar a sua herança para parentes e aderentes. Ora, este homem encontrou o tesouro.
e talvez ele pudesse, na verdade, até ser um empregado do dono do campo, onde havia o tesouro, e de alguma forma roubar aquele tesouro. Ele podia muito bem ter feito isso. Bom, não nos é contado aqui de que tesouro se tratava, mas o fato é que o homem ficou maravilhado, não é? Absolutamente maravilhado. O que ele faz? Ele vai, vende tudo que ele possui, absolutamente tudo que possui. E é de se imaginar que, quando ele está vendendo, seus amigos e até familiares devem ter reprovado, porque como é que um cara vai vender tudo que possui para comprar um pedaço de um campo distante e que não tem nada na primeira vista? Você me compreende? Mas o fato é que o homem sabia o que estava fazendo. Sim, meus irmãos, ele sabia o que estava fazendo. E vendeu tudo o que possuía a fim de chegar na quantia X, voltar àquele campo onde ele havia encontrado o tesouro, não se sabe como, e comprar o campo e aí sim usufruir do tesouro, legitimamente. Você me compreende? Eu já vou ler em seguida que é a outra parábola que tem tudo a ver, são absolutamente semelhantes, que é o seguinte: o reino dos céus, mais uma vez, estamos aqui falando de reino dos céus. É semelhante a alguém que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que possuía e a comprou. Na anterior, o homem achou o tesouro e foi para a sua terra, vendeu o que tinha, voltou e comprou. Agora, é alguém que negocia, é um negociante. Agora, não é um negócio qualquer que ele procura, não. Ele procura realmente pérolas, não é? Coisa realmente fantástica, pérolas. Agora ouça, no Antigo Testamento as pérolas não eram ainda bastante conhecidas, ao menos aparentemente não eram. Mas já no primeiro século da era cristã, as pérolas eram bastante conhecidas. Só você lembrar de Mateus capítulo 7, versículo 6, quando Jesus falou assim: nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas. Portanto, a pérola era bastante conhecida já no tempo de Jesus, pelo próprio Jesus. Mais ainda, lá em 1 Timóteo 2, verso 9, Paulo diz assim, em relação às mulheres, né, na igreja, não com cabeleira frisada, e nem com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Percebem? Percebe a coisa, a similitude, a semelhança. O homem encontrou um tesouro, vendeu o que tinha, voltou e comprou o campo e obteve o tesouro. O outro, na realidade, o que ele faz? Ele negociou, procurava pérolas, achou uma grande pérola, vendeu tudo que possuía e a comprou. De modo breve, qual é o elo que une as duas coisas, as duas parábolas? Os amigos e conhecidos dos dois homens das parábolas certamente devem ter sacudido as cabeças em desaprovação quando viram que os seus colegas estavam vendendo tudo que possuíam para comprar. Um comprava o campo e o outro comprava uma simples pérola. Vejam, os dois não especularam. Não especularam, não regatearam, não. Eles foram lá, venderam o que tinham e compraram simplesmente. Eles não fizeram sacrifício nenhum. Não fizeram sacrifício. A compra, meus irmãos, é a aquisição de um objeto de valor. Há um valor X e você vai lá e compra. Sacrifício é outra coisa. Sacrifício é uma dádiva que alguém faz por mim e por você. Estão ligando os fios? Bendito seja o Eterno por isso. Tanto o homem que encontrou o tesouro quanto o mercador de pérolas, eles pagaram o preço justo pelo que compraram. Eles viram a oportunidade e se mostraram dispostos a pagar o preço devido. O
que essas duas parábolas pequenas ensinam? Os pais da igreja, Irineu, um deles, e Agostinho é outro, eles dizem, gente, é muito simples, o tesouro é o Cristo e a pérola é também o Cristo. Quando os discípulos disseram, achamos o Cristo, venham. Lembram-se disso? O novo cristão, de repente, encontra a Jesus. E o que ele faz? Ele volta para casa, ele comunica, geralmente comunica aos familiares, e se ele for a primeiríssima pessoa da família a se converter, há uma oposição enorme, assim como houve oposição dos amigos daquele que encontrou o tesouro, assim como houve oposição dos amigos daquele que achou a pérola, em casa é do mesmo jeito. Especialmente se você é a única pessoa crente na família. O que esses homens fizeram? Alegremente venderam o que tinham para possuir o maior dos tesouros e a maior das pérolas, que é o próprio Cristo de Deus. Glórias a ti, Senhor. A pergunta que não quer calar é a seguinte: que tipo de tesouro está em seu coração? O que você reputa como de fato o maior dos tesouros? Talvez seja a sua conta bancária. Não sei se está recheada nesses tempos de crise, mas oxalá esteja. O que você tem, na realidade, entendido como a maior das preciosidades que existem no mundo? Cristo ou alguma outra coisa material? Algum outro tipo de aplicação que você possa estar eventualmente tentando? Eu não sei, Deus o sabe, e você também sabe. Onde eu quero chegar? Eu vou já finalizar, são três parábolas curtas de facílimo significado. O maior dos tesouros que alguém pode encontrar para a sua vida é Jesus em seu coração, que vai mudar todo o seu comportamento de toda a sua casa e, ao final e ao cabo, se você permanecer fiel, ele vai dar a você a vida eterna. A maior das pérolas não é aquela pérola encontrada na ilha de Majorca, e essa é a pronúncia que eles falam na Espanha, Majorca, famosíssima ilha do Mediterrâneo por suas pérolas enormes e tremendamente caras, dependendo do tamanho delas. A maior pérola, a pérola de grande valor que vai, de fato, modificar a sua vida completamente, tem um nome chamado Jesus de Nazaré. Pense nisso. Estamos findando mais um ano muito difícil para talvez 97% dos brasileiros. Deixo aí 3% para aqueles ricaços que não são muitos, ou menos, enfim. Não foi um ano fácil, foi um ano muito difícil, cheio de problemas, de impeachment, de corrupção demais, de roubo demais, de prisões, de CPIs, de tanta coisa ruim. Já é hora de você, na realidade, voltar-se para o maior dos tesouros. Já é hora de você voltar-se para a maior das pérolas. Já é hora de você dizer para você mesmo quem é que manda em você. Quem você tem, na verdade, por tesouro em seu coração e pérola. Oxalá seja o nosso bom Senhor, Jesus Cristo. Portanto, nesse final de semana que vem, você e sua família estão convidados. Caso você esteja em Fortaleza, estamos servindo ao Senhor na Assembleia de Deus, Cidade dos Funcionários, na
presidência do pastor Euclides Benício. Eu quero desejar também agradecer a você que está conosco sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Este é o vídeo número 99, parte B. 99, parte B. Haverá uma parte C e aí finalizamos o capítulo 13 de Mateus. E você pode me ajudar de algumas maneiras. Primeiro, orando por mim, orando por nós, para que Deus possa nos dar sempre condições de saúde plena para continuarmos este ministério que já vem há 15 anos. Em segundo lugar, você pode compartilhar. Você pode compartilhar os nossos vídeos. São mais de 100 vídeos, na verdade. Cada vídeo, a rigor, um capítulo da Bíblia Sagrada. Você pode também, na realidade, nos ajudar inscrevendo-se em nosso canal. Já há cerca de, me parece que 49, 50 pessoas. Você pode ser mais uma delas. E desde já o nosso muito obrigado. E uma outra maneira, se o Senhor tocar em seu coração, você pode também nos ajudar financeiramente para que nós possamos continuar melhorando os nossos equipamentos aqui da rádio, na manutenção de nossos sites. Nós temos o site benedictus.com.br, que é um site unicamente de devocionais. Você pode ver lá, benedictus.com.br. Nós temos o site da rádio, onde postamos nossos vídeos e notícias. Você pode baixar também para o seu smartphone no aplicativo Android ou no iOS. E, repito, se o Senhor tocar em seu coração, você pode também nos ajudar com contribuição mensal, bimestral, trimestral, conforme o Espírito Santo tocar em seu coração. Nós ajudamos algumas entidades filantrópicas aqui em Fortaleza e também ajudamos um casal de missionários lá no Paquistão, na cidade de Faisalabad. Faisalabad é a terceira cidade maior do Paquistão, de maioria muçulmana. Mas nós lá, já há praticamente 5 anos, ajudamos um casal que tem, dentro do espaço deles, funcionam 3 coisas: a igreja, um asilo e um orfanato. E vocês podem encontrar o link para vocês conhecerem no próprio site da rádio, tá certo? Lá no item Contribua, lá embaixo, você, ao clicar em Contribua Doações, tem um link. Você clica em cima e vai te levar ao site lá do casal de missionários no Paquistão. Portanto, desde já, o meu muito obrigado. Obrigado de coração pelas orações e pelas contribuições. Em nome de Jesus. Um abraço, a paz do Senhor e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá, a paz do Senhor.